E agora eu vou-te dizer quais são os principais erros que eu vejo aí, normalmente, que as pessoas cometem com a reserva de emergência. O primeiro é, eu tenho o dinheiro todo na corretora, por exemplo, em Tesouro Selic ou em Fundo DI. Bom, eu considero isso um erro porque você pode ter alguma emergência no final de semana ou num horário que o Tesouro Selic não funciona, que não dê para resgatar o dinheiro na corretora e você pode ficar sem aceder a dinheiro. Então, garanta que você tem algum dinheiro disponível e que está acessível através de um cartão e que não tenha 100% na corretora. Eu gosto sempre de ter uma parte no CDB de liquidez diária do meu banco, que eu faço o resgate lá pelo próprio app do banco e que uns segundos depois está na minha conta e eu consigo sacar. E a outra parte eu tenho em Tesouro Selic. O segundo erro que eu vejo muitas pessoas cometerem com a reserva de emergência é: mas eu tenho FGTS, se acontecer alguma demissão, eu tenho aquela reserva. Atenção que a reserva de emergência não é só para os casos de demissão. Também pode ser, mas não é só para os casos de demissão. A reserva de emergência é para aqueles exemplos que eu acabei de dar. Você precisa de um medicamento, a porta fechou, precisa de chamar o chaveiro, bateu com o carro e nada disso você pode utilizar o FGTS. Então, se você não tem uma reserva de emergência, você está muito perto de cometer dívida quando aparecer uma primeira emergência. Então, não se fie só no FGTS. O FGTS é importante numa situação que você está mais debilitado, precisa mais daquele apoio, mas é uma grana extra. A reserva de emergência não é só para caso de demissão. O outro erro que eu ouço muitas pessoas cometerem com a reserva de emergência é: eu não preciso de ter uma reserva de emergência porque eu tenho um cartão de crédito com um limite elevado. E aí eu alerto que sim, você pode ter um cartão de crédito, se você precisar de um medicamento, você paga com o cartão de crédito, mas não esqueça que no mês seguinte você precisa de pagar a fatura do cartão de crédito. E se o seu orçamento é um orçamento que está ali fechadinho, eu tenho para as minhas despesas, eu tenho para os meus investimentos, não tem como sobrar dinheiro. Então a reserva de emergência, sim, é para essas situações. Você até pode pagar com o cartão de crédito, mas não esquece que depois tem que pagar a fatura do cartão de crédito. Um outro erro que eu vejo as pessoas cometerem com a reserva de emergência é colocarem a reserva de emergência em fundos imobiliários. Gente, eu não sei de onde veio essa modinha, mas a reserva de emergência tem que estar no investimento com liquidez diária. O fundo imobiliário demora 2 dias a ter o dinheiro, tem que ter alguma previsibilidade e nos fundos imobiliários é renda variável, você não tem previsibilidade, ele hoje uma cota pode valer 100, amanhã pode valer 50 e você não tem previsibilidade no valor da sua reserva de emergência. E outra situação é que pode até nem ter segurança. No limite, se o fundo imobiliário não correr bem, pode haver até um resgate de cotas, entregar o dinheiro e você achar que o dinheiro estava lá investido e não está. Então, não se coloca o dinheiro da reserva de emergência em fundos imobiliários, nem em nenhum ativo de renda variável. Reserva de emergência é em CDB, liquidez diária, Tesouro Selic e Fundo DI. E o outro erro que eu vejo muito as pessoas terem, ou não terem com a reserva de emergência, é exatamente não terem uma reserva de emergência. E as pessoas precisam de ter uma reserva de emergência. Não comece a investir sem ter a sua própria reserva de emergência. Comece com pouco, se ganha pouco, mas comece devagarinho e coloque nos investimentos que eu já lhe falei. O outro erro que eu vejo as pessoas cometerem com a reserva de emergência é: eu tenho tudo em poupança. Ok, é melhor do que não ter nada, mas na verdade existem investimentos tão seguros como CDB, liquidez diária, Tesouro Selic, Fundo DI,
tão seguros quanto a poupança e rendendo um pouquinho mais. Rentabilidade não é o mais importante na reserva de emergência, mas se você puder ganhar um pouquinho mais, então eu acho que compensa fazer essa troca. Um outro erro é as pessoas utilizarem a reserva de emergência para oportunidades. Está ali uma liquidação, eu vou tirar um pouquinho da reserva de emergência e depois eu boto. Eu vou aproveitar esta oportunidade para comprar, investir nisto e depois eu coloco na reserva de emergência. Gente, são situações diferentes. A reserva de emergência é o nosso bote salva-vidas. E você não deve realmente ir utilizar a reserva de emergência se não for numa situação de emergência. A situação pode não correr bem e cria um hábito que é terrível. Você não tem que pagar todas as oportunidades, nem de compra, nem de investimento. Tem que estar tudo muito bem orçado. E um outro erro que eu vejo as pessoas cometerem com a reserva de emergência é as pessoas utilizam, mas depois esquecem-se de repor. Quando você utiliza um valor da reserva de emergência, o mais rápido possível você precisa de repor e manter sempre, no mínimo, aqueles 6 meses de despesas essenciais.